Evangelho de João, capítulo 4. Hoje nós vamos para a última mensagem da série sobre evangelização. É a 9ª mensagem e a última. João, capítulo 4. Vamos ler do verso 1 ao verso 30. João 4, do verso 1 ao verso 30. Quando Jesus soube o que os fariseus tinham ouvido dizer, que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede." Ele virando um transformer aqui. Pode estar. Acho que tem outro microfone aqui. Espera aí. Som. Parecia um robô. Verso 13. Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." Jesus disse: "Vá, chame o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então lhe disse: "Agora eu sei que o Senhor é profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus respondeu: "Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher respondeu: "Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas." Então Jesus disse: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: "O que você está querendo?" ou "Por que o Senhor está falando com ela?" Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: "Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo?" Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, ó Deus, nessa noite. Alimenta-nos, admoesta-nos, corrige-nos, fortalece-nos, anima-nos, tudo pelo poder da tua palavra, Senhor. Eu e as minhas ideias não tenho nenhum poder para fazer isso. Só o Senhor que pode. Então, ó Deus, que seja o Senhor a falar e não eu.
para que a tua igreja possa ser edificada. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Como eu disse, essa é a última mensagem da nossa série sobre evangelização. Na semana retrasada, nós vimos, como esse ministério de evangelização, esse trabalho de compartilhar o evangelho começa primeiro com aqueles que estão próximos de nós. Nós vimos, como João Batista anunciou o Cordeiro de Deus para os seus discípulos. Nós vimos como André anunciou o evangelho, anunciou o Messias, apresentou o Messias para o seu irmão Pedro. Nós vimos como Filipe pregou para o seu amigo Natanael. Então nós vimos que a evangelização, o trabalho de compartilhar o evangelho, de apresentar Jesus, ele começa primeiro com aqueles que estão próximos de nós, com aqueles que nós já amamos, porque seria a lógica. Se você encontra algo maravilhoso, se você encontra um bem maravilhoso, você quer compartilhar esse bem com as pessoas que você ama. Essa é o natural. Se nem isso nós estamos fazendo, nós temos um problema sério com aquilo que nós achamos do evangelho. Mas se nós entendemos o evangelho e amamos aquilo que Deus fez por nós e amamos ao Deus que nos salva, nós vamos compartilhar isso com as pessoas que amamos. Mas na semana passada nós também vimos de que maneira a ressurreição de Cristo transformou um grupo de homens que estava completamente acovardado, trancado numa casa, mas depois que contemplaram o Cristo ressurreto, esses mesmos homens se tornaram proclamadores do evangelho e saíram para anunciar, mesmo que fossem mortos. Eles saíram para anunciar o evangelho e anunciar a ressurreição de Cristo com uma coragem que somente aqueles que realmente creram e viram o Cristo ressurreto poderiam ter. Então a ressurreição de Cristo transformou homens acovardados em pregadores ousados do evangelho, e nós precisamos também nos voltar para a ressurreição de Cristo, sabendo que nada nem ninguém tem poder de nos tirar do destino eterno que Ele nos deu. Mesmo que nos tirem a vida nesse mundo, nós ainda estamos rumando para a Nova Jerusalém, e ninguém pode mudar isso, porque o Cristo ressurreto nos garantiu que nós não permaneceríamos na morte. Aquele que nele crê não permanece na morte. Hoje, então, nesse último sermão da série, nós vamos falar do nosso relacionamento com aqueles que não são cristãos. Como nós devemos agir e nos relacionar com aqueles que não são cristãos, que hoje estão perdidos. Enquanto nós estamos aqui buscando a Deus e adorando a Deus, há pessoas que estão se destruindo em vários e vários lugares e de várias e várias maneiras. Como nós devemos agir em relação a essas pessoas? E nós vamos, nesse texto de João, nós vamos avaliar 4 pontos. O primeiro ponto é a intencionalidade, e ao longo de toda essa série, eu tenho falado muito dessa palavra, intencional. Nós vamos falar da intencionalidade, nós vamos falar no segundo ponto, sobre a quebra de preconceitos. No terceiro ponto, nós vamos falar sobre como dizer a verdade em amor. E o quarto ponto fala da universalidade do Evangelho. Então, vamos caminhar nesses 4 pontos por esse texto. O primeiro ponto é a intencionalidade, verso 1 a 7. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Vejam, Jesus estava na Judéia e queria ir para a Galiléia.
O texto nos diz que era necessário que ele passasse pela região da Samaria. Esse texto, quando diz que era necessário, ele pode estar apontando para duas realidades. Qual a primeira realidade? Uma necessidade geográfica, porque realmente o caminho mais curto da Judéia para a Galiléia era cruzando pelo meio de Samaria. Esse era o caminho mais rápido. No entanto, os judeus, o judeuzão mesmo, aquele judeu, né, o santo, o judeu separado, ele, para ir para a Galiléia, ele preferia dar a volta. Um bom judeu não passaria pelo meio da Samaria, porque os samaritanos eram considerados pessoas impuras, e se você tiver contato com eles, você também ia ser contaminado pela sua impureza. Então, um bom judeu, ele atravessava o Jordão e dava a volta em Samaria para depois chegar na Galiléia. Então, a gente pode olhar para esse texto e entender que Jesus precisava passar geograficamente, porque era o caminho mais curto, ou podemos também, como vemos ao longo do desenrolar da história, que Jesus tinha um propósito ao passar pela Samaria. Jesus precisava passar por Samaria porque ele tinha um encontro intencional com essa mulher. E nós vamos defender isso ao longo desse texto. Então, veja que essa intencionalidade de ir, Jesus estava indo para a Galiléia, mas ele entendia que tinha um propósito, algo a realizar nesse caminho, que era evangelizar, pregar o evangelho, a salvação, as boas novas a uma mulher samaritana. Ele tinha essa intenção. E ao longo dessas mensagens sobre evangelização, eu tenho falado sobre intenção. Nós precisamos ter no nosso coração essa intencionalidade. Nós precisamos parar de viver no automático e achar que as oportunidades vão surgir quando eu estiver distraído. Eu quero evangelizar, mas eu não olho para ninguém na rua, eu não me preocupo com ninguém, eu não oro por ninguém, eu não falo com ninguém. E eu vou evangelizar como? A pessoa vai se jogar no meu colo e vai dizer, fala de Jesus para mim, por favor. É isso que a gente está esperando? Então, intencionalidade tem a ver com nós já sairmos de casa com a intenção de compartilhar o evangelho com alguém. E quando a gente sai de casa com essa intenção, nós ficamos atentos para as oportunidades que vão aparecer. Porque a igreja hoje parece que adotou o modelo do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento Deus também era proclamado, mas era de uma outra forma. Se você olhar para a história de Israel, o que Deus fez com Israel? Deus separou uma nação para si, colocou essa nação num lugar, no meio de vários povos pagãos, e ensinou esse povo a ser santo, ensinou a esse povo a ter uma vida justa, porque trouxe leis justas, né? A lei de Deus era uma lei justa. Colocou esse povo para adorar um único e verdadeiro Deus, e colocou esse povo então para demonstrar a presença de Deus que estava no templo. Então a ideia de Deus lá no Antigo Testamento era colocar Israel como um farol. O que o farol faz? O farol mostra onde está o lugar certo. Israel deveria viver a vida como Deus mandou, e as outras nações ao redor iam olhar para ela e falar, aquele lugar lá é bom, aquela vida lá é boa, eu vou lá. Quer ver a prova disso? Deixe marcado aí, João, e vamos dar um pulinho lá em Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. A partir do verso 2, Isaías 2 e 3. Capítulo 2, versos 2 e 3. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, e se elevará sobre as colinas, e para ele fazem o quê?
afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Pode voltar lá para João. Veja, a maneira que Deus estava proclamando a si próprio no Antigo Testamento era por meio do testemunho de Israel. Então Israel era para ser uma nação que iria atrair outras nações. O testemunho de santidade, o testemunho de justiça social, o testemunho de adoração daquele povo iria atrair as nações e as nações iriam lá. Esse é o modelo de proclamação do Antigo Testamento. E parece que a igreja hoje faz isso. A igreja hoje fica esperando as pessoas virem. Nós estamos aqui dentro esperando as pessoas virem. Nós não somos Israel. E a maneira como Deus escolheu a sua proclamação no Novo Testamento é outra. O que ele disse? Ide. A igreja não é para ficar no templo aguardando que os outros venham. Para a igreja, Jesus disse: ide. Esse é o modelo do Novo Testamento, e foi isso que Jesus fez. Jesus foi até Samaria. Jesus foi até aquela mulher. Então nós precisamos abandonar essa ideia que vem do Antigo Testamento de que nós precisamos atrair as pessoas para a igreja. Porque a igreja não é esse prédio. A igreja não é um templo. Naquele tempo, no Antigo Testamento, havia uma habitação específica no templo. Era uma revelação intermediária, onde Deus habitava naquele templo. E para encontrar Deus, as pessoas precisavam ir até o templo. Essa é a visão do Antigo Testamento. O que Jesus disse aqui para essa mulher? Que não haveria mais um lugar certo, nem nesse monte, nem naquele monte. E já chegou esse tempo. Então, nós como igreja, somos igreja onde quer que nós estejamos. Nós não vamos convidar alguém para ir à igreja, nós seremos a igreja chegando até essa pessoa. Você precisa ser a igreja de Cristo, chegando até essa pessoa. É intencionalidade. Nós não estamos vivendo nesse mundo por acaso. Nós não estamos andando e vendo o tempo passar nessa terra. Não é isso. Aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não tiveram a sua salvação ainda, podem estar andando distraídos desse mundo. Eles podem, nós não. Nós sabemos qual é a guerra que se batalha nesse mundo. Nós sabemos que somos pecadores, nós sabemos que precisamos de perdão, e nós sabemos que esse perdão só se encontra na cruz. E todo aquele que não está na cruz está condenado eternamente ao inferno. Nós sabemos disso. O que nós estamos fazendo com essa informação? Há pessoas morrendo todos os dias. E nós estamos esperando elas virem aqui. Quando na verdade o nosso Deus mandou nós irmos lá. Então esse é o primeiro ponto. Jesus intencionalmente foi até essa mulher. Nós precisamos ser intencionais todos os dias. Por quem você está orando? Com quem você vai tomar café amanhã? Com quem você vai almoçar amanhã? Quem você vai convidar para ir na sua casa de noite? Quem você está discipulando? Quem? Porque, meus irmãos, se você não está fazendo isso com ninguém, você não está cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Não importa o quanto a sua vida esteja boa, não importa o quanto Deus esteja abençoando você, se você não está pregando o evangelho, se você não está compartilhando a palavra de Deus com ninguém, você não está fazendo a única coisa que o seu Deus mandou você fazer. Intencionalidade. Mova-se na direção
daqueles que precisam do Evangelho. Não é para ficarmos esperando eles virem até nós. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quebra de preconceitos, 7-9. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Vejam, aqui nós temos uma série de barreiras que Jesus está derrubando. A primeira barreira era uma mulher. Homens não conversavam com mulheres assim naquela cultura. Não era algo comum. Tanto que você vê os discípulos, quando chegam, eles estranham, falam, mas, olha, verso 27, né? Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou o que você está querendo ou por que o Senhor está falando com ela. Eles ficaram quietos. Mas no coração deles, por que ele está falando com essa mulher? E olha que não é nem uma questão, nós vamos chegar na parte do samaritano ainda, tá? Mas só por ser mulher, já era uma barreira Jesus estar falando com ela. Ela também era samaritana. Os samaritanos eram um povo extremamente odiado pelos judeus. E aí fica o dever de casa, tá? Dever de casa, anota aí, segundo livro dos Reis, capítulo 17, dos versos 24 a 31. Nós não vamos ler, mas fica como dever de casa para você ler. Segundo livro dos Reis, 17, do 24 ao 31, que vai contar a história de como o Império Assírio miscigenou o Reino do Norte. O povo samaritano é resultado de uma miscigenação cultural e religiosa que foi impetrada lá no passado. Então, você vê que a mulher samaritana, no texto que nós lemos, ela vai citar Jacó, ela vai falar a respeito do Cristo. Eles têm uma origem comum. Os samaritanos, inclusive, tinham o seu próprio Pentateuco, as suas próprias escrituras falando do Messias. Então a origem era comum, mas os judeus do Reino do Sul, de Judá, né, eles não queriam contato com os samaritanos. Por quê? Porque desde essa separação houveram inúmeros conflitos entre eles. Quando Neemias vai reconstruir os muros, tem conflito com eles lá. Então, essa inimizade se construiu ao longo de séculos. Então, Jesus, além de estar falando com uma mulher, ele estava falando com uma mulher samaritana, que era considerada impura pelos judeus. Por isso que ela se espanta: você vai beber a água que eu vou te dar? Porque um judeuzão mesmo, ele não ia beber uma água dada por uma samaritana, porque ele ia se considerar contaminado, ele ia ficar impuro, porque quem deu água para ele foi uma samaritana. Então Jesus estava falando com uma mulher e com uma mulher samaritana. Além disso, ele estava falando com uma mulher com uma vida moral questionável. Porque quando ele manda essa mulher chamar o seu marido, ela diz: não tenho marido. E Jesus diz: é verdade, você já teve 5. E esse com quem você agora está não é seu marido. Nós não sabemos se ela foi viúva 5 vezes, nós não sabemos se ela foi repudiada 3 e viúva 2, nós sabemos que ela teve 5 maridos, e nós sabemos que ela está tendo um relacionamento atual. Não sabemos se ela é uma mulher adúltera, que está com o marido de outra mulher, ou se ela está se relacionando sexualmente com um homem sem estar casada. Não temos clareza de qual é o nível de questionamento moral que nós poderíamos fazer a respeito dela. Mas a verdade é que ela é uma mulher com uma moral questionável dentro daquela sociedade. Então Jesus está falando com uma mulher samaritana e uma mulher de má fama. Por que podemos afirmar que ela é uma mulher de má fama? Porque ela foi tirar água do poço num horário onde outras mulheres não iriam. Normalmente, meio-dia é o horário mais quente do dia. As mulheres iriam tirar água do poço ou de manhã cedo, ou no final da tarde, quando o sol é mais ameno. Mas ela intencionalmente ia meio-dia, justamente para que não se encontrasse com outras mulheres.
Então, daí nós podemos inferir que ela tinha, sim, uma moral questionável e era rejeitada pelas outras mulheres, pelas outras pessoas do seu vilarejo. Então, aqui Jesus foi intencionalmente, nós já vimos no ponto anterior, mas ele foi ultrapassando barreiras culturais e morais para poder pregar o evangelho a essa mulher. Jesus foi intencionalmente até uma mulher que nunca iria até ele. Essa mulher, com esse histórico, ela não iria até ele. Quantas e quantas pessoas não entrariam aqui? Pense agora em qualidades de pessoas que estão nesse momento perdidas, que estão nesse momento destruindo as suas vidas lá fora, mas que elas nunca entrariam aqui, a não ser que o próprio Deus as trouxesse, porque eu creio que Deus pode fazer isso, mas naturalmente, pense numa categoria de pessoa, pense em alguém que ao passar pela essa porta aqui, ele olhar, ela jamais... E se talvez você a convidasse para entrar, ela diria, não, eu não vou entrar aí. Eu não estou vestido para isso. Eu não tenho como estar aí. Esse é o problema de nós querermos que as pessoas venham. Jesus foi e ele ultrapassou as barreiras. Porque nós estamos querendo que as pessoas ultrapassem as barreiras para chegarem até aqui. Quando o evangelho do ir, somos nós ultrapassando as barreiras para chegarmos até elas. É confortável para nós dizer, mas as portas das igrejas estão abertas. Não vêm porque não querem. Cômodo. Mas o nosso Senhor, ele ultrapassou essas barreiras. E foi falar com quem ninguém falaria. E foi pregar para quem ninguém pregaria. Até mesmo os seus discípulos olharam atravessado para ele porque estava conversando com essa mulher. Nós temos ido até pessoas assim? Se nós não temos falado nem com o nosso irmão e com o nosso vizinho, que dirá nós irmos até pessoas assim? Mas esse é o exemplo. Talvez você esteja aí pensando, mas Guilherme, você está dizendo que eu tenho que me misturar com esse tipo de gente? Você está dizendo que eu tenho que andar com esse tipo de pessoas? E o Salmo 1? Salmo 1 não diz lá. Vamos lá, Salmo 1, vamos lá. Abre aí, deixa marcado aí Salmo 1. O que que Salmo 1 diz? Você vai invocar o Salmo 1, verso 1. Que diz aí? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, não é isso? Então, Guilherme, você está dizendo para eu descumprir esse mandamento? Então, Guilherme, você está dizendo que eu tenho que andar com esse tipo de gente, mas a Bíblia diz para não andarmos. Verdade. Será que é isso mesmo que ela diz? Então avança um pouco, vamos lá em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. A partir do 24. Opa. É 29. Lucas 5, a partir do 29. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuraram contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Temos um problema aí agora, né? E aí? Jesus estava descumprindo o Salmo 1?
O Salmo 1, meus irmãos, nos diz que nós não devemos nos submeter, nós não devemos nos associar com os pecados daquelas pessoas. Nós não devemos viver da mesma forma que elas. Nós não devemos ser confundidos com elas. Mas, para pregarmos o Evangelho, para cumprirmos a missão que o nosso Mestre, que o nosso Senhor nos deu, nós devemos fazer o que Ele fez. Porque Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. E Ele foi até os perdidos. Embora Ele andasse com publicanos, com prostitutas e pecadores, Jesus nunca pecou. Mas Ele precisava estar lá. Porque senão essas pessoas não iriam conhecer o Evangelho, senão essas pessoas não iriam ser salvas. Então nós precisamos ultrapassar essas barreiras, nós precisamos parar com essa crentice que mais nos poupa do que poupa os outros, uma crentice que é preguiçosa, que não quer ter trabalho. Essa é a verdade. É muito mais fácil andar com meus irmãozinhos, é muito mais fácil andar com quem é igual a mim. É muito melhor e muito mais gostoso. A gente brinca, a gente lê um salmo às vezes, faz uma brincadeira aqui, come uma pizza, e é tudo legal, está todo mundo cheirosinho, todo mundo perfumado. É muito fácil viver assim. E todo final de semana a gente vem à igreja e a gente sai achando, olha, eu sou um grande crente, eu sou um grande servo de Deus. Mas a única coisa que o nosso mestre mandou a gente fazer, a gente não está fazendo. Lembre-se disso. A única coisa que Jesus mandou a gente fazer: ide por todas as nações e fazei discípulos. Se eu estou vindo à igreja todo culto e não estou pregando o Evangelho, não estou fazendo o que Jesus mandou. Se eu uso a roupa tal, se eu me visto, se eu falo como, se eu leio a Bíblia, se eu faço meus devocionais, eu não estou fazendo o que Jesus mandou. Sou como um gado cercado, né? Só comendo, e ficando refastelado das coisas maravilhosas de Deus, enquanto tem gente morrendo lá fora. Nós precisamos ultrapassar barreiras. Sair do que é cômodo, sair do que é fácil, sair do que é gostosinho e chegar até aquelas pessoas que ninguém quer chegar. Eu quero ouvir daqui a pouco alguém batendo lá na minha porta e falar assim: pastor, eu vi o Anderson lá na Rua da Lama falando com um travesti. Aí eu falo assim: que bom. Vou ligar para o Anderson, vou orar por ele, vou dizer: parabéns, Anderson. Porque está arriscado aqui nós fazermos igual os fariseus fizeram com Jesus. Está arriscado você encontrar um irmão nesses lugares e ainda bater na porta do pastor para dizer: olha, eu vi fulano lá, estava lá fazendo não sei o que de madrugada. Talvez estivesse fazendo o que você deveria estar fazendo. Alguém tem que estar lá, meus irmãos, alguém tem que estar lá. Se você não for e eu não formos, Deus vai mandar alguém, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. A pergunta é: você quer estar no centro da vontade de Deus ou não? Eu quero. Precisamos quebrar preconceitos e falar com pessoas que jamais entrariam por essas portas. Terceiro ponto: falar a verdade em amor. Volte lá para João 16 e 18. Jesus disse: vai, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse agora que tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. Jesus não humilha essa mulher com a verdade. Jesus não ataca essa mulher com a verdade. Jesus não está lá para acusá-la.
Jesus não está lá para esfregar os pecados dela na cara dela. Jesus está lá para apresentar salvação. Jesus está lá para curá-la e não para condená-la. Nós, como igreja, estamos preparados para confrontar o pecado das pessoas com amor? Porque para confrontar os pecados, eu sei que nós estamos prontos. Eu vejo isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Redes sociais, então, meu irmão, os crentes na rede social, se eu não fosse crente, eu ia odiar crente só por causa das redes sociais. Tem crente, e no comentar na morte do Papa, dizendo, já foi tarde. Tem crente que vê notícia de cantor sertanejo morrendo em acidente e vai lá dizer, foi para o inferno. Para isso tem um monte. Quantos de nós ultrapassam as barreiras culturais e de preconceitos para chegar até essas pessoas e dizer, eu sei que você está em pecado, eu estou aqui justamente por isso. Eu estou aqui porque eu também sou pecador como você, e eu sei quem pode libertar você, porque Ele também me libertou. Você não precisa viver assim, você não precisa ser escravo do pecado. Ele liberta, Ele cura, Ele salva, Ele restaura. Apresentem esse Jesus. Porque, meus irmãos, está difícil gostar de crente hoje em dia. Está difícil. E aí fico inventando várias palavrinhas para se livrar, né? Ah, não, porque eu sou cristão, não sou evangélico. Não, eu sou cristão, eu não sou religioso. Não, gente, para quem está lá fora é tudo a mesma coisa. Os crentes não amam, ou não são crentes, não sei dizer. Mas nós precisamos apontar o caminho do arrependimento e da graça. Deus não nos enviou para esfregar o pecado da cara de ninguém, porque Ele não esfrega os nossos pecados na nossa cara. Quem esfrega os nossos pecados na nossa cara é o diabo. Ele sim, todo dia quer que você se lembre, todo dia quer te chamar de hipócrita, todo dia quer te chamar de mentiroso. Ele sim, esfrega os seus pecados na sua cara. Nós não somos enviados do diabo, nós somos enviados do Jesus crucificado, que perdoa pecados, que perdoou os meus pecados, perdoou os seus pecados e pode perdoar os pecados de qualquer um. Por isso precisamos falar dos pecados das pessoas, sim, porque Jesus veio salvar pecadores. Eu preciso primeiro falar que ela é uma pessoa pecadora, apontar, mas em amor, não querendo atacá-la ou condená-la, mas com o intuito de dizer, olha, eu também sou assim, eu também fui assim, e da mesma forma que eu fui liberto, você também pode ser liberto. Eu sei como você se sente, porque se você se lembra como era viver antes de Cristo, você pode dizer para essa pessoa que você sabe como ela se sente. Se você se lembra como era a sua vida antes de Cristo, você pode dizer para ela, eu sei como você se sente. Mas eu quero te dizer que você pode sair dessa vida. Verdade em amor. E por último, a universalidade do Evangelho. É disso que Jesus está conversando com essa mulher. Verso 20 ao 24. Ela, quando percebe que ele é o Messias, quando percebe que ele é um profeta, né? Aí ela quer entrar numa discussão agora, quem está certo e quem está errado. Somos nós ou somos os judeus, né? Nossos pais adoram nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus lhe respondeu, mulher,
Acredite no que digo, vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus está aqui anunciando a chegada da nova aliança, porque realmente Deus se relacionava prioritariamente com os judeus, salvo uma ou outra exceção, como Raabe, como Ruth, de pessoas que foram incluídas ali na bênção de Israel. Majoritariamente a relação de Deus era com Israel apenas. Mas Jesus está nos dizendo que a promessa que foi feita a Abraão é que nele seriam benditas todas as famílias da terra, nele seriam benditas todas as nações da terra, e ele está cumprindo, isso se cumpre na pessoa de Jesus. E ele diz então, a salvação vem dos judeus, e ele está correto, mas a salvação não veio somente para os judeus, a salvação vem dos judeus para todas as nações. Então, não há que se falar mais em adorar no Monte Gerizim ou no Monte, fugiu o nome, no Monte do Senhor. Não há que se falar em adorar aqui ou ali, porque não haverá mais isso, os adoradores vão adorar em espírito e em verdade, porque na nova aliança, Deus vai trocar o coração de pedra e colocar um coração de carne, Deus vai colocar dentro de nós o seu espírito, e nós o adoraremos em qualquer lugar. Jesus está dizendo para essa mulher samaritana que acabou essa história de quem é que está certo. Todos aqueles que estiverem em Cristo, todos aqueles que confessarem os seus pecados, serão aceitos diante de Deus, terão os seus pecados perdoados, independente da sua origem, independente da sua cor, independente do seu salário, independente do seu sexo, independente de qualquer coisa. Todo homem e mulher pecador que confessar os seus pecados e confiar na obra da cruz, será filho de Deus, adotado na família de Deus, com os mesmos direitos diante de Deus. Não haverá nenhum tipo de separação de pessoas. Todo aquele que nele crê será salvo. Mas como esses mais distantes serão salvos, se não houver quem pregue? Então, para concluir, meus irmãos, 4 pontos, né? Nós precisamos ir, não esperar vir. Seja intencional. Foram 9 mensagens falando de evangelização. São 2 meses e pouco. Mudou alguma coisa na sua vida? Ou você continua não evangelizando como nunca evangelizou? É para ir, não para esperar vir. Essa é a ordem que o Senhor nos deu. 2, ir a quem não viria. Não são os incrédulos que têm que derrubar barreiras para chegar até nós. Somos nós que precisamos ultrapassar as barreiras para chegarmos até eles. Porque eles não têm uma ordem de vir. Nós temos uma ordem de ir. 3, encha-se de amor. Quando olhar para o pecado do outro, se você se sente irado e indignado, dobre os seus joelhos e ore, até que o Senhor encha o seu coração de compaixão e de amor. Se o que você sente quando vê uma pessoa destruída pelo pecado é raiva, dobre os seus joelhos e ore, até os seus olhos estarem cheios de lágrimas, pela maneira como aquela pessoa está vivendo. Nós precisamos denunciar o pecado em amor. E por fim, se você tiver que escolher alguém
escolha aquele que ninguém escolheria. Nós não devemos escolher ninguém, nós devemos sair com o coração aberto para pegar o evangelho para toda criatura. Mas se você é aquela pessoa que quer escolher, então escolha aqueles que ninguém escolheria. Existem pessoas que são chamadas a isso. Peço perdão ao Anderson, eu usei ele como exemplo, mas tem cristãos pregando nas madrugadas para prostitutas, para travestis. Tem cristãos nos presídios pregando para assassinos. Graças a Deus que tem. Mas você não quer fazer parte disso? Você não quer ser um desses? Que está fazendo a vontade de Deus? Você não quer deitar a sua cabeça no travesseiro e falar: Senhor, obrigado, porque hoje eu pude fazer a sua vontade? Do que se ajoelhar de manhã e dizer: Senhor, me dê isso, me dê aquilo, faça isso por mim, me deixe alcançar isso. Vamos mudar, irmãos. Vamos mudar. O Jardim Alvorada está cheio de gente que precisa do evangelho. Nós não precisamos alcançar a Índia, nós não precisamos alcançar nem mesmo Nilópolis. O Jardim Alvorada tem bastante gente que precisa ouvir o evangelho. Então que nós possamos fazer isso de verdade. Amém? Vamos ficar de pé. Oh, Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor rompeu centenas de barreiras para chegar até mim. O Senhor usou várias pessoas, ó Deus, para me alcançar nos lugares onde eu estava. Eu que odiava crente. Eu que fazia questão de atrapalhar os cultos do meu vizinho, quando ele fazia cultos em casa. E ele orou por mim. E ele me convidou para a casa dele. Oh Deus, eu sou fruto de pessoas que me amaram apesar de mim mesmo. Pessoas que vieram até mim correndo o risco de levarem má fama porque estavam perto de mim. Pessoas que me levaram para sua casa sem a certeza de que eu era uma boa pessoa, ou com a certeza de que eu não era uma boa pessoa. Pessoas dedicaram seu tempo por mim, abriram sua casa para mim, emprestaram seus ouvidos a mim. Pessoas que eu maltratei, pessoas que eu debochei, mas graças a essas pessoas, o Teu Espírito me alcançou, Senhor, e eu estou aqui hoje. Então estou aqui, Senhor, porque sou melhor. Estou aqui porque eu sei que sou o pior. Então, ó Deus, desperta-nos de uma vez por todas para a realidade da missão que o Senhor nos deu. Tira a nossa frescura, tira a nossa preguiça, tira a nossa empáfia, o nosso orgulho, o nosso nojo. Tira isso e põe amor no lugar, Senhor. Compaixão no lugar. Que possamos olhar para as pessoas que estão se perdendo de maneiras tão terríveis aí fora. Maneiras repugnantes, sim. Mas, ó Deus, que nosso coração esteja cheio de compaixão, que ao invés de virem palavras de ódio na nossa boca, que venham lágrimas em nossos olhos, porque eles estão perdidos. Leva-nos a
alcançar essas pessoas apesar das barreiras. E se nos acusarem de andar com pessoas ruins, que seja, porque o teu filho foi acusado disso. Se nos acusarem de estarmos assentados na roda dos escarnecedores, que seja, Senhor. Vamos orar por essas pessoas também. O que não podemos, ó Deus, é desobedecer a Ti. O que não podemos, Senhor, é deixar de fazer aquilo que o Senhor mandou nós fazermos, a única coisa que o Senhor mandou nós fazermos. Livra-nos dessa desobediência, Senhor. Move-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Que nós possamos fazer como a mulher samaritana que saiu da presença do Senhor, largou o seu cântaro e foi correndo para a sua cidade dizer: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Messias. Que nós possamos sair daqui nessa noite, ó Deus, gritando: eu encontrei o Messias. Aleluia. Compartilhando isso com todos os perdidos que encontrarmos, não apenas hoje, mas amanhã, depois e depois. Que a Tua palavra esteja nos nossos lábios o tempo inteiro, que o nosso coração esteja ardendo por Ti o tempo inteiro, que nós, ao olharmos para os pecadores, enxerguemos o que o Senhor enxerga. Como cantamos aqui: ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os Teus olhos e perdoar com o Teu perdão. Precisamos, Senhor. Tira-nos desse lugar cômodo, tira-nos dessa hipocrisia, desse farisaísmo, porque nós estamos ficando cada dia mais parecidos com os fariseus da Tua palavra, Senhor, do que com o Teu Filho. Nós, como igreja, estamos ficando mais parecidos com os homens do templo do que com o homem da cruz. Então, livra-nos desse caminho, Senhor. Livra-nos de sermos fariseus. Livra-nos, Senhor. Nós queremos ser iguais ao Teu Filho. Nós queremos ser parecidos com o homem da cruz. Obrigado, Deus. Que a Tua palavra seja vida no coração dos meus irmãos. Que o Senhor faça o que eu não sou capaz de fazer, ó Deus. Que o Senhor possa usar essa palavra, mesmo com todos os meus erros e tons errados, mesmo que tenha parecido algo acusador dos meus lábios, que o Teu Espírito diga aos meus irmãos que isso é um encorajamento para nós deixarmos de ser quem somos hoje, para sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos. Fala, Senhor. Ensina o que eu não fui capaz de ensinar. Fala o que eu não consegui falar, eu te peço. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Guarda-nos de todo mal. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.